fuzzy, algumas aplicações, um pouco de teoria, apresentar alguns modelos de regressão, algumas ferramentas para gerar esses modelos e finalmente mostrar um exemplo prático. Então essa é o passo a passo de uma apresentação clássica, mas espero que todos estejam dispostos a aprender algo novo. Um pouco de história, né? Em 1920, Jan Lukasiewicz ele introduziu o conceito de conjuntos vagos, né? Apresentou três valores verdade, não necessariamente sendo verdadeiro e falso em zero, mas tendo meio termo, tendo um grau de pertinência 0,5 e logo após ele introduziu diversos graus de pertinência entre 0 e 1. E em 1965 foi que de fato houve um desenvolvimento maior da lógica fuzzy com a apresentação com a publicação dos conjuntos fuzzy por Loftus-Adé. Ele observou, por exemplo, que os recursos tecnológicos baseados na lógica booleana, os valores verdadeiro e falso, não eram suficientes para automatizar determinadas tarefas de problema de natureza industrial, química, biológica. Então, surge aquele questionamento, aquela pergunta: por que usar a lógica fuzzy? O que vai mudar na minha vida? Qual é a diferença? De fato, a lógica booleana ela tem alguns problemas, por assim dizer, porque não há um meio termo e a gente sabe que na tomada de decisão alguns conceitos subjetivos para criar algumas proposições necessárias. Então, você descrever a realidade descrevendo em sua totalidade, utilizando verdadeiro e falso, não é suficiente. Se eu falar que essa maçã é verdadeira e não verdadeira, de fato isso na lógica clássica não é possível, porque eu vou ter uma contradição, mas a gente sabe que ela tem um certo grau de verdadeiro, um certo grau de vermelho, um certo grau de não vermelho. Então, se eu falar para vocês haverá uma batalha naval amanhã, como é que eu posso modelar esse tipo de problema? Modelar uma proposição, algo que reflete o futuro. Então, foi a partir dessas inconsistências que surgiram algumas lógicas, né? No caso da lógica fuzzy, as vantagens dela é que, por exemplo, ela modela as coisas com graus de pertinência, ou seja, as coisas admitem temperatura, altura, velocidade, etc. Assim, ela tenta modelar o senso comum das palavras, a tomar a decisão, o senso comum do ser humano, né? E para isso ela usa diversas variáveis linguísticas para deixar o pensamento mais perto do ser humano. Então aqui tem um exemplo de uma variável linguística, eu vou ter a oportunidade de mostrar com mais calma para vocês depois. Um pouco de história, né? Na Europa, a lógica fuzzy começou a ter maior importância, maior relevância a partir das décadas de 70 e 80, com aplicações industriais, né? Já no Japão, então aí fica essa brincadeira tosca, surgiu um interesse maior da lógica fuzzy na indústria a partir da década de 80, com destaque em tratamento de água feito pela Fuji Electric, né, no mercado de ações, no sistema de metrô. E já nos Estados Unidos, o interesse maior surgiu a partir da década de 90. Então, existem diversas aplicações fuzzy, como máquinas de lavar, detecção de fraude na robótica, em elevadores, câmeras fotográficas e processamento digital de imagens, lava-louças. Existem diversas aplicações, né, como reconhecimento de padrões, controle remoto, softwares que trabalham com interações entre agentes. Então, é um campo muito fértil, principalmente na automação industrial. Um pouco de teoria não se preocupe, porque vai ser divertido, é necessário. Eu vou tentar repassar para vocês de forma mais simples, mais enxuta, por assim dizer. Então vamos lá. Os conjuntos fuzzy. Bom, na teoria clássica, os conjuntos são denominados CRISP. Isso quer dizer que um elemento ele pertence ou não pertence a um determinado conjunto, né? Não é possível eu ter um elemento que pertence a mais de um conjunto. Já na teoria fuzzy, nos conjuntos fuzzy, isso é possível. Então existe um grau de pertinência de cada elemento em um determinado conjunto.
Ou seja, né, o elemento ele pode pertencer a mais de um conjunto com diferentes graus de pertinência. Então aqui eu tenho um exemplo de um conjunto crisp e um conjunto fuzzy. O que isso quer dizer? Esse exemplo mostra que eu tenho um conjunto das frutas e não frutas, né? Então, um dado elemento pertence ou não pertence a um determinado conjunto. Já no conjunto fuzzy, se tiver um tomate, por exemplo, ele pode pertencer com determinado grau de pertinência aos conjuntos das frutas e não frutas. Quer dizer que os conjuntos fuzzy são funções que mapeiam valores que podem se tornar membro de um conjunto entre um número 0 e 1. Isso quer dizer que um valor 0 representa que o elemento não faz parte do conjunto, já o valor 1 quer dizer que ele faz totalmente parte do conjunto e um valor intermediário é porque ele pertence àquele conjunto com diferente grau de pertinência. Basicamente, um raciocínio em sistema fuzzy eu posso modelar, por assim dizer, em 4 etapas, né? Uma etapa de variável linguística, termos linguísticos, de fusificação, da máquina de inferência e a defusificação. Então, essas etapas constituem um sistema fuzzy. Isso é tão legal. Na parte da variável linguística, dos termos linguísticos, a variável linguística é definida da seguinte forma, né? Então, aqui eu tenho a febre e essa variável ela tem termos linguísticos, ou seja, ela tem diferentes graus, por assim dizer. Eu posso ter uma febre baixa, média e alta. Esses termos linguísticos, cada termo ele tem seu próprio conjunto, né? E eu tenho um domínio do universo do discurso que ele vai de 36 a 40 graus, representado pela minha variável base, né? Então, para cada conjunto, para cada termo linguístico, eu tenho, por exemplo, que o conjunto termo linguístico da febre baixa vai de 36 a 38, já a média vai de 37 a 39 e a alta vai de 38 a 40. Na etapa de fusificação, é justamente para cada valor de entrada, você associar uma função de pertinência que permite obter o grau de verdade da proposição, ou seja, para cada valor de entrada no conjunto dos termos linguísticos, eu tenho que atribuir uma função de pertinência a cada termo linguístico, né? Para isso, eu determino o grau de pertinência de cada conjunto, como eu já falei. Eu limito esse valor entre 0 e 1 e eu determino as funções de pertinência, que podem ser triangular, trapezoidal, de Gauss e a generalizada de Bell, né? Então, existem várias funções de pertinência, as mais usadas são a triangular, trapezoidal. Eu não vou entrar em detalhes técnicos e formais sobre cada uma. Então, essa etapa de fusificação. Já na parte de máquina de inferência, regras de inferência fuzzy, né? Regras são implicações lógicas que relacionam o conjunto fuzzy de entrada com o de saída, ou seja, regras fuzzy são implicações. E essas regras são fornecidas por um especialista, isso quer dizer que, de certa forma, um sistema fuzzy fica muito dependente do conhecimento do especialista, o que é de fato pode ser um problema. Na etapa da máquina de inferência fuzzy, eu posso subdividir em algumas subetapas, como a construção das regras de inferência, a aplicação dos operadores I/O, a aplicação do operador de implicação, que é de fato a criação da hipótese, e a parte de agregação de combinação. Então, vou explicar isso com calma, não se preocupe. Na parte da aplicação dos operadores, que é I/O, eles representam na lógica fuzzy o grau máximo e o mínimo do conjunto, né? Então, se o serviço é excelente ou o atendimento é rápido, então o pagamento é alto. Essa primeira parte é conhecida como antecedente e essa última parte, né, que o pagamento é alto, é conhecido como o consequente. Na parte da aplicação do operador de implicação, que é aplicar o operador de implicação é usado para definir o peso no resultado e modelar a função, ou seja, eu crio a hipótese de implicação. Então, geralmente a regra é fornecida da seguinte forma: se eu tenho uma variável e é propriedade, então ação. E, finalmente, na parte de combinação e agregação, eu combino todas as regras, todas as saídas em um único conjunto fuzzy, algo semelhante ao processo de união, de interseção na teoria dos conjuntos CRISP. Então, estou combinando todas as saídas de todas as regras e faço o processo de combinação. Então, esse foi a máquina de inferência fuzzy, pude mostrar as regras, as aplicações dos operadores I/O, de implicação e, finalmente, a combinação. Espero que tenha ficado claro, mas
Caso não tenha, vocês não entenderam nada, então vamos recapitular. Se eu tenho o seguinte problema de transladar uma carga utilizando o guindaste do navio, né, até uma seção de armazenamento. Então, minhas variáveis de entrada são o ângulo e a distância, e minha variável de saída é a potência. Recapitulando, essa imagem representa um sistema fuzzy. Eu tenho as minhas variáveis de entrada, os meus termos linguísticos bem definidos. Uma regra pode ser que a distância pode ser longa. Uma possível regra pode ser se a distância é longa ou o ângulo é negativo, então a potência é alta. E nas minhas variáveis de distância, ela pode ser longa, média, baixa. Já o meu ângulo pode ser negativo, positivo, zero. E a minha saída da potência pode ser baixa, média ou alta. E com isso eu tenho uma etapa de fusificação, passando pelas máquinas de inferência e uma etapa de defusificação. Essa etapa de defusificação eu vou explicar com calma mais adiante. Então, observem que na etapa de fusificação, quando um determinado valor de entrada, no caso aqui para a distância e para o ângulo, ele é aplicado à função de pertinência de cada termo da regra. Com isso, você obtém um valor de saída, né? E como eu tenho um operador OU, eu tenho uma etapa de operação com esse operador, que nesse caso eu vou pegar o máximo desses dois valores, que é 0,7. E finalmente, né, na etapa da aplicação da hipótese de implicação, eu vou operar com o mínimo. Então, esse valor mínimo ele é levado para essa função de pertinência desse termo linguístico da potência alta. Então, nessas três regras que eu havia comentado para vocês, eu tenho como entrada a distância e o ângulo. Então, ele é aplicado a cada regra. Eu obtenho um valor de saída. Com isso, na etapa de aplicação do operador de implicação, esse valor de saída ele entra como entrada para a função de pertinência do termo linguístico. Com isso, eu tenho uma região delimitada, como vocês podem ver aqui. E no processo de agregação, eu peguei o máximo dessas regiões. Eu agreguei pelo máximo, como vocês estão observando. O que está faltando? Está faltando eu obter um valor de saída, né? Então, essa etapa de obter um valor de saída do meu sistema é conhecido como defusificação, que ele pesa todas as diversas respostas fornecidas pelas regras e atribui um valor, né, de saída a um número. Então, quando eu entrei com o valor de entrada para o ângulo e para a distância, passou pelo conjunto de regras, tive um processo de agregação, de combinação. Finalmente, ele me gerou esse valor de saída 11.08, que é na etapa de defusificação. Então, existem diversos modelos fuzzy e podendo ilustrar três, que é o de Mandam, Tsukamoto e Sugeno. Nós utilizamos de Mandam para esse exemplo. Eu não vou entrar em detalhes técnicos a respeito de cada um, mas posso adiantar que a principal diferença entre os três é na parte de gerar, né, o consequente, na parte de obter o valor resultante através do processo de defusificação. No modelo de Mandam, o modelo ele gera essa parte do consequente através da agregação entre as áreas das diversas regras. E no processo de defusificação eu obtenho esse valor através do centroide, outras medidas. Já no modelo de Sugeno, como vocês estão observando, o que acontece aqui? Quando eu vou aplicar o processo de aplicação do consequente, eu simplesmente, se eu estou aplicando o mínimo, o máximo, o produto, eu guardo esse valor de cada regra. E o valor de saída da minha ação, do meu consequente, é uma espécie de regressão, né? Que ele é obtido através da entrada das entradas que eu estou colocando no modelo. Então, eu tenho que estimar o P1, Q1 e R1 para gerar um determinado Z1 dessa regra 1. Faço isso para todas as regras. O meu valor de entrada, o meu valor de saída no processo de defusificação, ele é obtido através de uma ponderação dessas regras.
Já no modelo de Tsukamoto, como vocês estão observando, funciona praticamente da mesma forma, só que esse valor que eu estou pesando para gerar a minha hipótese de conclusão, ele entra como entrada, né, que é redundante, mas ele vai como entrada para a saída do meu consequente, né, que é uma função de pertinência que eu tenho que estimar, que eu tenho que escolher. Então ele também acaba sendo da mesma forma do modelo que é o modelo de Sugeno. Esse valor CRISP é obtido através de uma ponderação. Então eu acabei não entrando em detalhes muito técnicos entre esses modelos, suas diferenças, porém espero que tenha ficado claro a diferença básica entre os três. Vou mostrar um exemplo prático que vai ficar mais claro para todos já já. Algumas ferramentas para gerar os modelos fuzzy, algumas ferramentas pagas como o Fuzzy Logic Toolbox do MATLAB, eu tenho matemática e algumas gratuitas como o Scilab Fuzzy Tool, são recomendados. Para gerar um modelo fuzzy usando Python, posso usar, por exemplo, essas duas libs, o scikit-fuzzy e o fuzz. Vamos finalmente ao exemplo prático, onde eu vou mostrar um overview, um Hello World do sistema fuzzy, né? Então, vamos construir um sistema que basicamente, com base na qualidade da comida e do serviço, nós vamos estimar um determinado valor de gorjeta, que pode variar de 0 até 25% do valor que você gastou. A primeira coisa que você tem que fazer é gerar os antecedentes. Então, tem um serviço, a qualidade dos alimentos, e como consequente, como ação, né, daquela regra, eu tenho uma gorjeta. No meu serviço, ele pode variar, como exemplo de um serviço pode ser fraco, aceitável, incrível, já uma qualidade do alimento pode ser ruim, decente e ótimo. E ele pode variar o serviço e a qualidade entre 0 e 10. Já a minha gorjeta pode variar entre 0 e 25% e podem ser uma gorjeta baixa, média e alta. Como exemplos de regra, eu posso ter que se o serviço for bom e a qualidade da comida foi boa, né? Então a gorjeta vai ser alta, se o serviço for médio, a gorjeta é média, e se o serviço for ruim, a qualidade da comida for ruim, então a gorjeta vai ser baixa. Se eu tiver como entrada o serviço 9.8 e a qualidade 6.5, um exemplo de gorjeta poderia ser 21%, em torno de 21% do valor. Então, essa lib me permite criar de forma bem simples as minhas variáveis linguísticas, cria as minhas etapas de uma forma bem simples. O que foi feito aqui? São os meus antecedentes, as minhas variáveis qualidade de serviço, o meu consequente a gorjeta. Aqui são os intervalos do domínio do discurso que eles variam. E eu estou usando a função triangular, né? Então, para eu estimar cada termo linguístico, no caso aqui eu gerei automático para a qualidade do serviço, usando 3. Eu pude dar um exemplo aqui que ele oferece esse suporte. Já eu pude nomear os termos linguísticos da minha gorjeta, usando a função triangular, como eu falei, e eu acabei não explicando muito os parâmetros de cada função de pertinência, por exemplo, mas em outra oportunidade eu posso detalhar mais a respeito das funções de pertinência, do modelo de regressão, dos modelos de classificação e de neurofuzzy. Então aqui é um exemplo dos meus conjuntos dos termos linguísticos e as minhas regras, né? Se a comida é ruim, ou então o serviço é ruim, a gorjeta é baixa. Se o serviço for médio, então a gorjeta vai ser média. Se a comida é boa, então o serviço é bom, então a gorjeta vai ser alta. Aqui eu estou criando cada regra e eu faço um processo de agregação de cada regra. Finalmente, quando eu vou computar o valor que eu estou dando como entrada, ele entra num processo de defusificação que me retorna em torno de 20%, que é o meu valor
é, que eu vou dar de gorjeta da minha saída do meu sistema. Então, fazendo de outra forma um pouco mais detalhada, talvez mais complexa, né? A primeira coisa que tem que fazer é estimar as variáveis dos termos linguísticos, né? Então, isso foi feito através desse processo. No processo de falsificação, o que foi feito aqui? Para cada variável linguística, por exemplo aqui, qualidade do serviço, eu tenho os meus termos linguísticos, né? Que pode ser baixo, médio e alto. Então, eu estou criando para cada termo linguístico, aplicando a determinada função e colocando o range, colocando como é que vai variar o meu termo linguístico para quando ele é baixo, quando ele é médio, quando ele é alto. Então, cada função de pertinência vai ter determinados parâmetros, como eu estou usando a função triangular, eu dou como entrada esses 3 parâmetros aqui. Faço isso para todas as variáveis que eu criei. Então, eu posso observar graficamente cada uma. Na minha máquina de inferência fuzzy, eu tenho que modelar no meu universo, na minha função de pertinência, os valores que eu dou como entrada. Então, se eu tenho a qualidade do serviço baixo, eu estou aplicando o valor de entrada da minha qualidade do serviço para a minha variável da qualidade do serviço no termo do conjunto quando ele é baixo. Faço isso para todas as variáveis, aplicando, colocando no meu universo do discurso as minhas variáveis de entrada. E em seguida eu faço a composição das regras. Crio cada regra. Então aqui eu estou criando a primeira regra. Faço a agregação pelo mínimo, pelo máximo, porque eu estou usando o operador OR. Depois aplico o consequente. Crio a segunda e a terceira regra. E aqui é o meu processo de agregação de cada regra. Para eu estimar o meu valor CRISP de saída, eu posso usar um valor de centroide para estimar o valor de saída. Então, quando eu fiz a ativação das 3 regras, eu estou usando o centroide para gerar o meu valor de saída. Esse centroide, lembrando que ele é um valor do modelo de Mandami. Com isso, eu tenho uma visualização que ele gira em torno de 20% do meu valor de saída. Espero que, através desse exemplo prático, eu conseguir de fato mostrar um overview, um hands-on da lógica fuzzy. E para tudo que a gente está aprendendo, de fato pode ter um processo difícil. Então, nesses primeiros passos, realmente pode não ser muito fácil, podemos ter alguns obstáculos. Mas o importante é continuar tentando, que em alguns momentos o gap semântico, a curva de aprendizagem vai ser menor, e aí a gente pode obter alguns atalhos e até usar mais um pouco e conseguir se empolgar e aprender mais coisas ainda. Então, são algumas referências. Queria deixar uma mensagem rápida que quando você se empenha por algo, algum objetivo, de fato, quando você conseguir alcançar esse objetivo, você vai se sentir fazendo mais parte